Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500. Telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 33-61-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 33-62-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, fone 33-40-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 33-81-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos fiéis telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas e nas sextas-feiras às 9 horas. Ou 21 horas, né? Tanto faz, né? Uma coisa ou outra. Exatamente. Tá? A ordem dos fatores não altera o produto. A nossa bancada hoje aqui está composta do Dr. Demerval Mucílio Trajano, da minha esquerda, né? Não é muito seu lugar, né? Na esquerda, ou é? Não, eu já falei várias vezes. Na mesa aqui, sim, mas o meu lugar é o centro e é o nosso país, né, doutor Luiz? Então tá. À minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, e à minha extrema direita, a doutora Márcia Plácido, né? Que estão no lugar errado, né? Direita. Pelas ideologia, pelos comentários que fazem aqui no programa, tá muito pela esquerda, né? Só gosta de jogar na ponta esquerda. Tem que jogar um pouquinho na ponta direita. Não. O futebol se faz com ponta esquerda e com ponta direita. Independente do local onde a gente esteja, doutora Luísa, a nossa ideologia, como diz o atual presidente, não é? A nossa ideologia normalmente é progressista. Mas a ideologia não pode ser cega. Não, de jeito nenhum. A nossa não é, doutora Luísa. A da esquerda nunca é. Bem, o nosso primeiro assunto do nosso debate aqui hoje é esse problema da crise na carne, né? Que houve um acréscimo exorbitante no preço está comprometendo o prato do gaúcho, né? Que é o churrasco do final de semana, principalmente, né? E então eu pergunto aqui à mesa, por que está ocorrendo isso? Qual é esse problema que está ocasionando a crise da carne? Quem é que inicia aí o debate aí? Posso começar, doutor? Pelo que eu estive observando, parece que essa crise, não é, esse aumento, né, tão alto, né, parece que é o maior aumento desde 1991. Aconteceu em função de um problema que aconteceu na China, não é, em função da criação, né, do rebanho suíno, né? Exatamente. Uma peste africana. Isso mesmo. E parece, ao que tudo indica, que em 4 meses a tendência é que se regularize essa situação lá na China, e porque eles têm um consumo também, né, muito grande de carne bovina e estão importando a carne bovina do Brasil. Né, como nós sabemos, não é, que esse governo que aí está não tem nenhuma preocupação com a população, então exportar é o que importa. Doutora Márcia, tem um detalhe, se está havendo exportação, isso gera divisas para o país. Exportar gera divisas. E a população, doutora Luísa? Mas de que adianta divisas para o país se a população, se nós vamos ao supermercado, ao açougue e não conseguimos comprar a carne? Bom, mas o país está enriquecendo e todo cidadão quer um país próspero. Quem está enriquecendo, doutora Luísa? Se esse problema da carne aumentar de forma assim substancial a exportação, me parece que é bom a gente enforcar um pouquinho o churrasquinho, porque isso vai gerar riqueza para o país, e gerando riqueza para o país, aumenta o desenvolvimento, gera emprego, gera uma série de coisas. Mais um sacrifício, né, doutora Luísa? E nada, a gente não vê isso acontecer. Sobe muito o preço da carne, porque os pecuaristas, eles guardam o seu gado esperando que suba mais o preço. Aí vem a especulação, né? Vem a especulação. Isso está ocorrendo também porque na Austrália, que é o maior produtor de carne bovina do mundo, né, está com uma seca muito grande, comprometeu, né, todo o seu rebanho, né, fogo, queimadas,
em virtude da seca. Então, o Brasil está sendo o primeiro, né, país a Será que ser não foi procurado. Leonardo DiCaprio que Olha, botou fogo lá, doutora? Provavelmente, se ele veio botar fogo Não aqui é? na Amazônia, né? É só quem Quem sabe ele está escondendo o Doutora gado Luiz, também. Doutora Luiz, Quem pois sabe? é. E aí, doutora eu Leonor? entendo, boa noite a todos, né? Meu prazer fazer parte dessa banca. Eu entendo que a exportação gera dividendos, traz dólares para o nosso país, porém, o governo administra para o povo, para nós. E o cidadão, não podemos ser assim, ó, o que acontece? O que eu acho que ele deveria fazer é exportar o excedente, doutora Luiz, entendeu? Exporta minério, outras coisas. Mas a carne, ela compromete o que? A alimentação, principalmente o gaúcho. Tem frango, tem doutora porco. Luiz, o É, gaúcho tem tem muitas o hábito, aves. é cultural, o churrasquinho, final de semana, sabe? Eu já fui em vários países, tem as churrascarias lá gaúchas, são tradicionais, é cultural nosso. Então, o esporte, o excedente, não pode trazer um preço para carne artificial. Só tem aquela vez que foram buscar o boi no campo, você lembra? Sei lá, com o Sarney. Do Dilson A Funari, polícia- exatamente. A Polícia Federal laçando o boi no campo. Exatamente. Então, o que tem que fazer? Pô, reserve uma parte para exportar, mas não sacrifica o povo. Mas eu acho que é mais também, só um pouquinho, mas nós não podemos também sacrificar o pecuarista. Porque o pecuarista vai ter um rendimento Mas- razoável mas- para reaplicar mas, o doutora dinheiro. Luiz, não é, Não, doutora? nós, doutora Márcia, nós não podemos pensar só na classe, nós temos que pensar na fonte produtiva. Mas, doutora o Luiz, pecuarista Mas é nunca se fonte pensa na produtiva. Mas o classe senhor menos sabe, privilegiada, doutora mas o Luiz. senhor sabe, doutora Luiz, que hoje o pecuarista, o grande, o pequeno eu não sei dizer, mas o grande ele é protegido. Eu estive lá em Brasília, lá estava eu fui no escritório daquele Heinz, que é senador aqui no Rio Grande do Sul, ele um estudo fortíssimo, até eu vi umas pastas lá, o que vai afetar, porque eles estão para terminar a Lei Candir, você sabe disso aí, né? No agronegócio gaúcho, então ele é protegido. Hoje os pecuaristas são protegidos, juros subsidiados. Eu entendo que tem que prestigiar. Juros subsidiados para os amigos do rei. Bom, Na época, o rei hoje, quem é o rei? na época do PT era assim. Na época do PT assim, agora eu não sei. Naquela época. Agora eu não sei. Hoje não, doutora Luiz, o Agora eu país não está sei. sendo passado a limpo. Agora eu não sei. O senhor fala com 10 amigos seus, 10 estão reclamando da carne. Tem que prestigiar o quê? Que estão reclamando? Porque agora a classe média está achando caro o preço da carne, porque o operário, aquelas pessoas que ganham no máximo 3 salários mínimos, um salário mínimo, que é a maioria do povo brasileiro, essa há muito tempo não tem condições de ter carne na mesa. Essa há muito tempo. E uma outra coisa que eu acho, Luiz, também assim, os colegas, ó, o que eles poderiam fazer? Aumentar o abate. Gado tem no campo. Tem. Estruturar, vamos exportar, tá? Ok, vamos. Então, tantas 1.000 toneladas. Vamos aumentar o abate. Para quê? Para abastecer. Se vão abastecer o mercado externo, não deixar o interno faltando. Mas eu acho que tem um programa no Brasil, assim, não sei como dizer, mas assim, ó, sempre o que é melhor vai para exportação. O que é o resto, que ninguém quer, esse fica para o Brasil. Não é só na carne, é no café, Nos nos grãos grãos em geral, né? E outros tipos de que o carne. exterior exige Mas qualidade, né? é só que faltava exportar porcaria. Não, exportar tem que porcaria, exportar, ninguém quer mas comprar. tem que exportar o que é bom, mas tem que deixar o que é bom para nós também. Mas deixa um pouco, não precisa também. É, o que eu exportar digo, só um monte, organizar. Um O país pé tão de galinha, pequeno, vamos não é? deixar o Uma pé da galinha população aí tão pra pequena nós. que existe no país, deixa um pouquinho aí pra nós. Porco tem bastante. Que carne ótima, carne de porco. Eu uma gosto. carne de porco bem gorda, assim, ó. Bem suculenta. É uma coisa maravilhosa. Frango também, E né, a de doutora gado bem gordinha, suculenta é ruim, doutora Bem, Luiz. eu tenho uma teoria também, em função dessa. Acho louvável essa manifestação dos colegas aqui da bancada, dando a sua opinião sobre esse problema da falta do aumento da carne. Carne não falta, o preço é que está alto. Né? Eu acho que isso também se deve um pouco em função do Lula. O Lula tem uma certa culpa nisso. É bem possível, porque Eles pagam Eu vou dizer por a- quê. a Eu vou dizer por quê. a pestinha. Eu vou dizer por quê. Porque o Lula tem muita fazenda
no Brasil em nome de Ah, laranja, claro. que estão lá ociosa, sem gado pastando naqueles campos que estão lá enchendo de mato. Diz que ele tem assim uma imensidão de fazendas. E essas fazendas não estão produzindo carne, através da criação de gado. Então acho que tem uma certa culpa do Lula aí. Doutora Luísa, eu gostaria de lhe oferecer o meu silêncio eloquente. Mas, infelizmente, eu não posso me calar. Não, mas Então, que eu lhe fale. digo assim, ó. Com essa sua manifestação, eu começo a entender a eleição do Bolsonaro. Porque se o senhor, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que eu sei que o senhor é um homem inteligente, um homem letrado, um profissional, assim, né? Excelente advogado. Não se tem, né, o que dizer. O senhor acredita numa fake news dessa envergadura? Imagina o que resta para a população. Mas será que ele não O tem fazenda? presidente Lula, Não, né, doutora Márcia. dono de Não, fazendas, doutora não, Luísa, alto lá. o ex-presidente Lula roubou muito. Onde é que está esse dinheiro? Como é que se esconde patrimônio? Ai, doutora Usando Luísa. laranja. Doutora Luísa. Usando laranja. Deve ser a falta da carne. Usando laranja. Proteína. Eu já disse aqui num programa anterior. Uma vez eu estava indo pescar, que eu me dou a esse privilégio de uma vez por ano pescar no Pantanal. E nós vamos aqui pelo oeste de Santa Catarina, passamos ali no Paraná, divisa com Mato Grosso, e as pessoas da região dizendo, ó, daqui não sei aonde, é tudo fazenda do Lula. Conversa de pescador, Bom, obviamente. não era pescador, não era pescador, gente da região. Diz que ele está comprando assim tudo quanto é fazenda que tem por aí Eu e acredito. colocando em nome de laranja. Deve ser também lá que o filho do Lula guarda Ferrari. Deve banhada aquela de ouro. ouro. Deve ser ali. Mas isso em Santa Catarina, doutora Luísa? Não, aqui no Mato Grosso do Sul. Que o senhor disse que Grosso estava do Sul. subindo, né? Sim, é que a gente vai costeando a fronteira Paraguai até chegar lá em cima Eu acredito que sim, deve ser mesmo, doutora Luísa. Se o pessoal lá falou, Ele podia, por exemplo, ele podia oferecer essas fazendas para os sem terra invadir, né? E plantar. Pois eu acho Plantar que e criar gado. Se realmente né? ele Dá pra tivesse... reforma Quem sabe melhorava o problema da carne. Eu acredito que se isso fosse verdade, não fosse fake news, doutora Luísa, provavelmente Já o João tinha- Pedro Stede ele já soubesse, né? já E o pessoal do estivesse lá. MST já estivesse assentado. Não, mas aí eles não invadem a terra dos companheiros. É só dos outros. Eu fico mais... Doutora Terra Luísa, de a gente companheiro tem não é que tomar invadida. cuidado aqui na bancada, porque assim, ó, Mas- nós não podemos propagar fake news. Eu Nós temos acho esse que compromisso. sim, Mas acho que eu a não gente tô, tem, eu não sim. tô propagando fake news. Eu tô mencionando aquilo que eu tomei conhecimento de viva voz. Agora, se o outro estava mentindo, aí é outra Então, coisa. doutora Luísa, o senhor está Bom, reforçando a mas nossa eu não- tese não- que o Moro foi convidado porque aquele ministro Foi sondado, defenestrado, não foi convidado. ele foi ouviu de sondar. viva voz do Convidar é uma Não coisa, é? sondar é outra. O Guedes disse para ele de viva voz como o senhor ouviu dessa Pois é, pessoa mas aí anônima. E voltando à carne, vamos deixar o Vamos pra PT. cá. Né? Então, assim, é triste isso. Eu vejo, eu não consigo ficar feliz com a exportação, com o também. mercado exterior, né, movimentando aqui, o dólar lá em cima, né, comprando, nós vendendo em dólar. Quando a gente vai no supermercado, num lugar, e vê que tantas pessoas não conseguem comprar. Mas o nome disso, doutora Né, Ângela, então- neoliberalismo. E eu tô falando porque eu não como carne há 11 anos. Eu não Bah, como carne. doutora, coisa Nenhum boa. tipo de carne. Então, assim, para mim não adianta dizer faz um franguinho, não. Carne não, alguma. carne alguma. Então, mas eu lamento porque Então a senhora tem legitimidade para falar eu sobre tenho, isso. porque eu não estou falando por mim, pela Claro. vontade de ter o filé mignon lá no domingo assado, lá, que era bom, né? Que é bom, acho que era bom. Né? Então, não falo por mim, eu falo pela maioria da população. É triste isso. Mas a muito doutora Ângela falou que fica triste quando vai no supermercado não vê os pobres terem condições de adquirir a Não são carne. os pobres, doutora Luísa. Quem são? Não são os bem pobres. Quem são? São as pessoas que ganham um salário razoável, que podiam Bom, que fazer seja. um churrasco todo que domingo seja. e hoje não Os pode. pobres, Bem, os- pobres já nós estamos Quem há sabe, muito não, tempo. Os bem pobres não comem carne. vamos deixar os pobres, os pouco pobres e os médios pobres. Digamos que, Estou falando dos médios pobres. digamos toda essa camada da população seja atingida, por isso que não possa comprar a sua carne. Mas eles têm que ter em mente, por aquilo que eu disse no início,
pela geração de divisas, que essas divisas que entram para o país vão proporcionar uma melhor qualidade de vida num outro setor, através do emprego. Por exemplo, o pecuarista que está ganhando bem com a exportação. O que o pecuarista vai fazer? Vai aumentar o seu campo, vai aumentar a sua criação de gado, vai gerar emprego, ele vai contratar mais pessoas, porque ele vai ter mais gado para criar. Quer dizer, então, vem através de uma série de outras coisas. Toda a exportação que gera divisas beneficia substancialmente um país. Posso fazer um contraponto? Pode, claro que pode. O senhor está falando sobre o pecuarista, não é que vai aumentar o seu campo. Não é que eu tenha, aqui eu nunca fui pecuarista, não tenho parente pecuarista e tenho raiva de pecuarista. E eu, segundo a sua teoria, estou dando um tiro no próprio pé, não, doutora Luiz, porque eu gosto muito do presidente Lula e eu posso estar até assim, então, já que ele, né, é um latifundiário, então eu vou dizer o seguinte, doutora Luiz, segundo a informação que o senhor recebeu, eu lhe digo o seguinte, o pecuarista, então, ele pode aumentar o seu campo, ele pode, então, gerar mais emprego. No momento que o emprego, não é assim, está sendo criada até essa carteira verde e amarela, justamente assim, entre os pecuaristas e entre os grandes latifundiários que trabalham, né, com a agricultura, não agricultura familiar, é onde existe o maior número de trabalho escravo. Talvez aumentem o número de trabalho escravo. Posso também lhe fazer uma pergunta, doutora? Pode, doutora Luiz. Qual é o tamanho lá do sítio de Atibaia? Eu não sei, doutora Não Luiz. sabe? Tem noção. Mas parece que é grande, né? Não sei. Será que ele Tem não que cria? perguntar pro Bitar, Sei lá, doutora Luiz, que é o proprietário. Não, o Bitar é laranja, o Bitar é laranja. Bom, então eu quero ver o dinheiro da venda do sítio na conta do presidente Lula. O Bitar é laranja. Que sabe não tem umas cabecinhas de gado lá também que pode servir para Será, ajudar. doutora Luiz? Se um Não sítio sei grande, dizer. parece que é não sei quantos hectares, não é pequeno não. Não sei lhe dizer, doutora Luiz. Acho Eu que sei o lhe dizer que o governo apartamento do poderia... presidente Lula não é grande. Fala, doutor Nerval. Acho que ele poderia ter organizado. Bom, a gente vai exportar, então precisa ser programado. Porque condições de abate aqui no Brasil tem. Gado no campo também tem. Então ele poderia aperfeiçoar essa exportação para não afetar tanto a população, o mercado interno. Entendeu? Por quê? Ficou caro para nós. A contrapartida de vir dólar é bom, realmente eu concordo. Mas se fosse organizado, poderia ter mercadoria para a população brasileira e exportar o excedente, porque o país tem condições, tem infraestrutura para tanto. É que o Bolsonaro comemora isso como se toda essa exportação, né, em grande volume, ela fosse fruto das viagens que ele fez ao exterior. E a gente sabe que não é. Foi que é como uma peste que deu lá, né? a peste africana que deu na China e as queimadas dos campos, né? A grande seca que abateu a Austrália já há algum tempo, que prejudicou os campos, né? E a qualidade do rebanho. Então, agora, eu acho que tendo o comprador no exterior, tem que exportar aquilo que for possível. E nós temos que apertar o cinto. Vamos apertar o cinto, porque essas divisas depois vai fazer nós soltar o cinto assim e deixar ele bem frouxinho. Será? E aí a situação. E aí nós vamos navegar em águas plácidas. Eu estou achando que o senhor é pecuarista. Mas nunca tive nenhum boizinho. Nunca tive nenhum campinho, nenhum boizinho. Vou contar uma historinha aqui rapidinha. Não é fake news? Não. Uma vez nós fomos num remate de gado. Eu frequentei remate de gado a vida toda, né? Desde que nasci. E o Aloysio foi. Aí o boi vem pra pista, assim, ele olhava assim, puxa, mas esse dá um churrasco. Aquele ali dá uma... Mas que churrascada que dá. Então, assim, ó, o gado pra ele é só a carne mesmo, né? Não. O gado é o alimento que faz parte da nossa vida. Sem a carne, mas era muito bom. a não ser para os vegetarianos, né? Exatamente. Mas nós precisamos de carne, proteína. A gente ria porque a avaliação dele era o churrasco, né? Ele dizia, esse aqui tá bom, esse aqui tá bem, né? Esse dá para comprar. Não, a dele era o churrasco. Esse dá um churrasco. Eu de gado não entendo não. Agora, toda e qualquer exportação, toda e qualquer exportação, ela é benéfica ao país. Exportação, vem dólares, vem isso, esse dinheiro vai ficar aqui no mercado interno.
Esse dinheiro ele não vai sair, voltar para o exterior, né? Não é que nem aqueles ladrão lá da Lava Jato que roubavam e botavam o dinheiro nos paraísos Né, fiscais. doutora Os Luísa, ladrões da Lava Jato não têm razão. eu acho assim, né, o povo já está tão sofrido, mas tão sofrido, agora nem um mas churrasquinho sofrer no mais Natal um- não vão poder fazer. Mas eu Pode, penso- não. Menos. Não, Um churrasquinho de não é menos, Natal doutora. pode. Não, Vem um 13º aí, pode, com 13º pode. Funcionário público, né, parcelado, Acharam comprar que ia carne comprar arma, parcelada. doutora Luiz, e hoje não consegue comprar 1 quilo de bife. Assim, doutora Luiz... Funcionário público, pelo menos a maioria deles, tem um salário razoável. Parcelado. Esse aí pode. Não, mas ele tem crédito em qualquer lugar. Ele compra lá no armazém Não. da esquina fiado. Não, isso. Ninguém vende Não, carne. eu duvido que o funcionário público não Crédito. possa comprar um churrasquinho. Passar um cartão parcelado. Aqui, a não ser um operar lá, um pedreiro, um coitado da construção civil, um servente de obra, talvez esse tenha dificuldade. Mas o resto eu acho que não. Pois é, que pena, né? Agora, um problema que eu acho, É. o Brasil exporta muito Lamentável. commodities, produtos in natura, que isso aí não agrega muito valor. O que acontece? Ele poderia preparar, assim, ó, carnes especiais, tal, mas principalmente organizado, porque eu tenho certeza, eu nunca vi ter uma alta tão abrupta assim na carne como agora. Desde 91, Mas aumentou é, 50%. Assim, os mercados, eles já tiraram ali aquela tabela de preços, porque Claro. né, eles Tá não dão O conta que é que de nós temos que botar. fazer como população? Alterar os nossos costumes. Pouco bom um churrasquinho de frango. Tem que protestar, não Você é sabe, tirar doutora, costume, churrasquinho de doutora frango Luiz. é maravilhoso. Eu tenho Vou uma, virar italiano agora. Eu tenho uma colega, ela foi para os Estados Unidos e ela disse que lá assim, ó, tá, a dúzia da laranja é lá X centavos de dólar. Subiu tanto lá, a população se reúne e não compra. Eles recuam os preços. Entendeu? É se organizar também, né? Tá O muito... brasileiro não tem essa Não, mentalidade. exatamente. né? Mas o doutor Aloysio, ele é um otimista incorrigível. Por não quê? é? O doutor Aloysio já viu, então, assim, o lado bom do aumento da carne, né, do preço da carne. Não é do né? aumento da carne, do benefício da exportação. É um lado bom, não não é, não doutor coloca Luiz? palavras na minha boca. Eu vejo bem que foi Não, o não, lado não. bom que o senhor viu. Eu não disse que o aumento da carne, o preço do aumento da carne é bom. Eu disse que a exportação gera divisas e isso é muito bom para a economia do O país. senhor sendo um A otimista senhora está incorrigível, colocando doutor palavras Luiz. na minha boca. É assim, ó, eu vou assim, ó, pelo mesmo mote que o senhor. Então, o que eu penso? Talvez isso seja bem interessante realmente, não é assim o que o povo perceba, né, que não existe uma política, né, preocupada com a alimentação da população, com a educação dos filhos, né, não existe nada disso, com esse governo que aí está, isso não existe. Quem sabe, como disse o presidente Lula numa entrevista, o Brasil precisa se passar por um Bolsonaro para então valorizar a época do governo popular. Onde o povo Ou comia então carne, nunca mais querer um doutor governo Aloysio. popular. Eu duvido. Ou então nunca mais querer um governo popular. Né? Eu duvido. Pode ser o doutor Aloysio. contrário. Porque De nós repente, estamos, doutor governo popular Aloysio, nunca mais. Esse governo, nós estamos assistindo tudo que vem acontecendo nesse governo e tudo é absurdamente Tem horroroso, acontecido doutor coisas Aloysio. boas no governo Bolsonaro, doutora Márcia. Agora, essa semana, ele editou uma medida provisória, 471, se não me falha a memória, evitando que o ECAD cobre direitos autorais de quarto de hotel e motel. Entendendo Que que importante pro país entendendo isso, que é importante para Muito o importante, empresário, doutora doutora Luísa. Márcia. É importante para o empresário Claro que sim. não vai ter um gasto maior. Ele cobrava, ele entendia a lei do ECAD que o quarto de hotel e de motel era de frequência coletiva. Só quando tiver lá um sexo grupal para poder ser em frequência coletiva. Porque via de regra é um casal que vai para um motel ou um motel. E é importante, ele tem Não, razão, então doutor a Aloysio. lei dizia, considera-se de frequência coletiva quarto de hotel ou motel. O Bolsonaro chegou, opa, alto lá. Quarto de hotel e motel não é de uso coletivo, é uso privado do hóspede. E ó, cortou o ECAD. Então está, doutor aí, Aloysio. coisa boa. É maravilhoso, principalmente porque isso tira dinheiro, não é? Porque o que é o ECAD? Ele vai buscar, então, os direitos autorais, não é? A pessoa vai receber em função dos direitos autorais. É importante porque quanto menos o artista receber, quanto menos cultura, né, melhor, Isso. doutor Aloysio, para manter o gado tranquilo. Isso. calmo. E muito dinheiro para quem dirige o ECAD desviar. Sempre, doutor Aloysio, só pensa no desvio do dinheiro, só, não é? Aqui, O ó, dinheiro que tem vai artista que não recebe um centavo. Tem artista que não recebe um centavo porque o ECAD dá um jeito lá, é um pouquinho pro fulano, um pouquinho pro ciclano, e pro artista sobe uma merreca. Quem ganha muito é o Roberto Carlos, mas não sei quem. O artista que é pouco conhecido, ó, fica chupando o dedo.
Será? Ah, sim. O ECAD dizem que. Incrível, amigo, dizem que o ECAD é uma Dizem, caixa preta. doutora Por quê? Luiz, Não, só um mas pouquinho. como é que o senhor não acreditou não é no que foi dizem. dito sobre o Dizem. Moro? Estão querendo fazer como é que é? Uma CPI sobre a caixa preta do ECAD. Porque não se sabe quais os critérios. Porque o ECAD arrecada aquele mundaréu de dinheiro, aquela fortuna, e não se sabe que critério ele usa para distribuir para os aplicar. artistas. Exatamente. Doutora Luiz, a caixa preta do ECAD é a caixa preta do BNDES. A única caixa preta que ninguém toca no assunto é a caixa preta do avião do ministro que morreu naquele acidente aéreo. Sim. O Roberto Teoriza Vasco? Roberto Não. Campos. Teoriza Vasco. Teoriza. Essa caixa preta, conheci ele é assim, ela foi pessoalmente. danificada, não se sabe exatamente o que aconteceu. Primeira vez na Excelente. história. Primeira vez na história. Quem é? Essa caixa preta, o senhor não toca nesse Quem assunto também. quem é que teria interesse em que a Lava Jato não prosseguisse? Bom, PT! PT, Não, porque o PT, senhor, doutora que era o Luísa. maior envolvido na Lava Jato, Não, senhor. tinha PP, tinha PSDB, Tinha Cunha, mas né? a maioria era o não, PP. mas não o PT. era só isso. É Ah. porque ele estava achando que os desmandos da Lava Jato já tinham chegado no ápice. É, ele estava quase que concordando praticamente com tudo da Lava Jato. Não. Acho Doutora que- Luísa, acho Se ele que era estivesse, os- ele estaria vivo. Mas é, ele era um ministro sensato. Eu vi, era tirei duas justamente fotos. por isso Duas que ele vezes eu tinha que ser falei com ele tirado do caminho. pessoalmente. Ele era assim, muito sensato, muito coerente. Eu gostava Outro muito dele. ministro O amigo Faquinha do doutor despachante. Demerval. Não, tem no meu Faquinha é um Facebook, se vocês olharem, despachante tem da Lava duas Jato. vezes estive lá, tirei foto com ele antes dele falecer. É. E o ministro era um ótimo ministro. Isso aí não dá- Ministro. Inclusive catarinense. Catarinense, exatamente. E os filhos dele trabalham Aqui de não sei o que, Faxinal dos Guedes, Exatamente. uma coisa assim. É isso. Mas Você, ele tô morava bem, em tô bem de Porto memória, Alegre, então. É, de memória, O exatamente. apartamento dele era aqui, né, em Porto Alegre. Não, ele é Os natural filhos. lá ele era natural de Faxinal dos Guedes, Isso, mas teve toda a sua carreira aqui. Ele foi Porto Alegre. advogado do Banco Central, ele estudou aqui na Universidade Federal, eu acho. Isso. Ele foi advogado do Banco Central, depois foi indicado como juiz do TRF, e Isso. foi presidente, desembargador e presidente do TRF, Exatamente. e foi guindado a ministro do STJ e depois ao STF. né? Exatamente. Era olha, eu vou dizer uma coisa, ele era meio governista. Porque eu sempre digo, o cachimbo faz a boca torta. Ele começou trabalhando no Banco Central, que era governo. Né? Então, ele era meio governista. Bom, o governo da época era do Temer. Quando ele morreu. Não, Era mas do Temer. quando ele foi nomeado pelo PT, eu acho, não foi? Não sei. Também não importa, sei não. Bom, Mas eu sei que o filho Tá. dele até hoje diz que foi encomendado aquela não, morte. eu acho eu ali o piloto, acho que falhou, ele acha que ele não viu que estava muito próximo da água, a asa bateu. Não. Mas a caixa preta foi Não tem- inutilizada. Não sei, eu acho que Tudo bem. não teria. Mas esse assunto está exaustivamente Tá bem debatido, esclarecido né? e debatido. Vamos passar para o Moro agora e o Congresso? E aí, quem começa aí o Moro e o Congresso aí? Ai, doutora Márcia. Qual é a situação do Moro e o Congresso aí? Bom, Márcia. pelo Quem que eu tá pude vendo lá? ver, doutora Luiz, o Sérgio Moro, ele anda, né, conversando com os congressistas em função da aprovação daquela lei, né, que ele quer criar. Anticrime. A lei anticrime. Pacote anticrime. E porque ele tem muito interesse também que seja aprovada a prisão em segunda instância, né, que Mas também não faz só isso, parte. tem várias outras coisas, não é? Sim, o principal, doutora Luísa, prisão em segunda instância e excludente de ilicitude. Então eu chego a lhe dizer, doutora Luísa, que assim, conversando com outras pessoas a respeito disso, que eu entendo que o Sérgio Moro, ele chega a ser mais fascista que o Bolsonaro, porque é impressionante o poder que ele gostaria de dar para o policial. Aí a gente fica pensando assim, já no Rio de Janeiro, né, a gente sabe daquele crime horroroso que aconteceu em relação àquele músico negro, não é? Que foi alvejado com mais de 80 tiros, uma família, me lembro. né, assim, que foi dizimada, né? A família foi dizimada em função da morte dele, não que os outros também tenham sido mortos. Agora, em Paraisópolis, em São Paulo, o que aconteceu? Né? E esse excludente de ilicitude é uma coisa extremamente perigosa, porque mesmo sem a existência de excludente de ilicitude, né, assim, os pobres, né, principalmente os pretos de periferia, têm sido mortos pela polícia. Então, o que aconteceu agora? 9 pessoas foram mortas em Paraisópolis. Jovens, né? Num baile funk que certamente incomoda muita gente, o barulho, coisa do gênero.
Só que o jovem negro de periferia ou branco, até eu ouvi uma frase muito interessante, e isso tem também numa música chamada Haiti, do Caetano Veloso, que diz assim, ó, que eles eram pretos de tão pobres e pobres de tão pretos. Ou seja, mesmo o branco, né, que mora na periferia, que vem de uma situação extremamente difícil, ele chega a ser preto de tão pobre, porque ele é visto assim pela elite, principalmente pela nossa elite preconceituosa e racista. Então, o que aconteceu? Esses 9 jovens foram pisoteados, eles foram mortos à pancada pela PM. O Dória, né, que é o responsável, no meu entendimento, tem sangue nas mãos do Dória também. O Dória veio, né, passar um pano na PM, dizer que não, que eles estavam perseguindo outros, né, alguns meliantes, segundo ele disse, e que entraram então nesse baile funk. O SAMU foi ativado, né? E depois foi cancelado isso pelos bombeiros, dizendo que a polícia já estava lá auxiliando. A polícia estava matando a pancadas esses jovens negros, né? De pretos de tão pobres e pobres de tão pretos. E daí o que me adoece nessa situação? A gente não pode dizer que a polícia militar, né, no todo, que isso tenha acontecido, mas depois desse governo fascista que nós temos, né, assim, e não é só fascista a nível É tudo federal. culpa do Bolsonaro. É tudo do culpa Doutora do Bolsonaro. Luiz, O Bolsonaro é o Cristo. Cai tudo na cabeça do Como o senhor Cristo. mesmo disse, eu não deixou molhar o bico, doutora Luiz. Então, assim, ó, não só o Bolsonaro, como o Dória em São Paulo, como o Witzel no Rio de Janeiro, não é que comemora as mortes, que faz dancinha... Onde é que tem o governo do PT helicóptero. aí? Eu não sei onde é que tem o governo do PT. Não, tem o Dino, que é do Mato Grosso. Lá no Dino tá tudo bem, lá no PCdoB. Dino não tem essas coisas no Dino. Não tem, doutora Luiz. tem, Lá, não. inclusive, o Não. professor ganha muito bem, o professor é valorizado. Não, e tem aquele estado, acho que é o Ceará, não é? Que é do PT? Que é um Tem cara novo. que uma senadora do PT, a governadora Fátima Bezerra. Onde o PT governa tá tudo bem. senadora. É tudo das mil maravilhas. Aquele é Rio Doutora Grande Luiz, do onde Norte. é Só que tem tem problema acontecido onde isso, doutora Luiz? Rio Grande do outros Norte. partidos do governo. Mas daí o senhor veja bem, doutora Luísa, aí assim, ó, onde é que isso tem acontecido? Aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu agora em São Paulo, nessa favela Paraisópolis, não é? As favelas do Rio de Janeiro estão também, assim, as pessoas que lá residem, os pobres de tão pretos e pretos de tão pobres, que lá estão, eles têm horror do exército também, porque o exército também comete muitos desmandos, e esse excludente de ilicitude desse fascista Moro, ele Que simplesmente... condenou o Lula, daí a antipatia. Não, doutora Luiz, não é daí. É o Deixa silêncio Lula, eloquente em relação ao deixa presidente Lula. Então, assim, ó, doutora Luísa, o que acontece? A brigada, a polícia militar, ela foi criada em 1969, na época da ditadura. E para que ela foi criada? Ela é um braço do Estado para reprimir a população. Aí a gente reclama, não tem polícia quando a gente está sofrendo algum tipo de ataque ou coisa do gênero, não tem polícia. Agora, se for programado, por exemplo, uma manifestação de estudantes no centro de Porto Alegre, o senhor vê ônibus e ônibus da Brigada Militar, a polícia de choque, né? Tudo daí existe a policial. Doutora pra Márcia, isso. a polícia também comete arbitrariedade em todo o segmento da população. Exatamente. Agora o presidente do time feminino do Internacional, seu clube do coração, Sim. foi preso semana passada agora, foi pro presídio central, etc e tal. Foi? É. Não sabia? Não sei se... Um Doutora presidente. Luiz, eu vou lhe dizer por que eu não sei. Porque desde que o Esporte Clube Internacional, ele cometeu... Tá abaixo do Grêmio, né? O absurdo O Grêmio que tá ajudando o Internacional. de mandar uma camiseta branca pro Bolsonaro, né? No maior atitude, assim, de subserviência, não mandar uma vermelha, porque o Bolsonaro não gosta de vermelho. Eu não tenho assistido os jogos do Inter. Mas continua Não torcendo. sei de nada. Mas continua torcendo. Eu gosto muito do Inter, porque é o clube do povo. Então eu não sabia que Não. o presidente Não sabia. do clube feminino, o time feminino internacional, foi preso lá, quis dar carteiraço e tal, sabia. mas foi pro Xilindró. É. Foi soltar no outro dia. Luiz, Foi não. solto no outro dia. Mas foi... Estava dirigindo bêbado, eu sou o presidente do time feminino internacional, Um caso mas isolado. cadeia para ele. Doutora Foi Luísa, solto no outro dia. Não podemos comparar com o comportamento da polícia do Rio e de São Paulo. Acontece em qualquer lugar, Negros, arbitrariedade. jovens vencendo
mortos há muitos e muitos anos. Mas idosos também Nesse- estão sendo mortos. Não, doutora Idosos. Luísa, o senhor não, Não, lê. doutora Luiz, eles eram O que jovens acontece na adolescentes. favela. Eu não leio nada. Eu Primeiro passo o dia mata, inteiro depois brincando no pergunta. computador. Eu não leio Primeiro nada. mata. Para a E gente, Gente, mas- agora eles querem autorizar. Como autorizar? A polícia está Por mais quê? turbulenta. Mas por que autorizar? Está Não, mais não, não, turbulenta. não. Isso Havendo- que o Moro quer fazer essa votação, Não. antes que termine Está o havendo ano. distorção. Só um momentinho. Antes Está que sendo termine distorcido. o ano. Posso falar? Pode. Antes Mas que termine. que está sendo distorcido, tá. Eu vou lhe caçar a palavra, doutora Luísa. Não, que ele quer assim acelerar essa votação e vai sair essa semana. E tem que ser aprovada. E quer que seja aprovada, isso é campanha, campanha e campanha. Quais são os itens, né? Quais são os itens? O Aquele- carro-chefe, Agora né, eu chefe? pergunto aqui para a Para dupla. quando fizer um ano de governo, dizer aprovamos tal Eu pergunto tal aqui pra medida. dupla. a pena de Eu morte. pergunto aqui para a dupla. Aonde é que está a redação que diz que pode matar sem processo? Me mostra. Sem processo. É, a exclusão da redação- ilicitude. a A redação- exclusão da ilicitude. Mas Se ele se não. assustar, ele pode matar. se ele Pode, mas quiser. ele não Mas responde o aí processo. quando- Só se, através do inquérito, ficar comprovado exatamente aquilo Mas que ele está depois afirmando. que matou, doutora Luísio, o que adianta? Prisão por Aí, matador. quando Prisão 10, do matador. quando Doutora 10 Luísa. militares matam um pai de família dentro de um veículo com mais de 80 tiros de fuzil, ali foi... e o presidente da República presta uma homenagem para esses 10 militares, Não deveria. dá uma medalha por dever cumprido. Não, aí. Não, é eu, aí eu não é concordo, fake news, eu é concordo verdade. com a doutora que é uma Também. conduta totalmente Totalmente equivocada. adequada, Não. A exatamente. polícia já é Não concordo. despreparada porque no nosso país Mas eu não vi o Bolsonaro existe. dizer isso. Também não vi. Eu não vi ele dizer isso. Mas Olha, não, eles pode. fizeram bem. Ele deu Eu não vi medalha ele de dizer. honra ao Não, mérito ele aos deu- advogados que defenderam Agora- esses Porque os militares. advogados Agora, eram bons. hein, gente, uma coisa assim, ó. Bons coisa assim, advogados. Meu silêncio eloquente, doutora O- Luísa. O Moro, o que que Bons disse? advogados merecem O que que o medalha. Moro disse a respeito Agora, dessa situação? gente, Coisas que acontecem. Vamos deixar o doutor Faz também. parte. Vamos aqui, não estou deixando o homem falar aqui. Falar. O meu auxílio Mas- é meu braço. Mas assim, né, gente? Ó, Meu braço vamos direito. ser coerentes, né? A gente e tem que lamentar, são 9 vidas. Claro. Mas você sabe que baile funk, o que que rola? E- Droga. Uma pessoa com Droga 14 sintética, anos lá, cocaína, com 14 maconha, anos tudo. no baile funk. Vamos ser coerentes. Vamos, né? O que não se deve deixar Todo crianças ir para. Aí, só tem isso. Não, então vamos proporcionar outras coisas. Mas educação. cadê o onde é que Estado para proporcionar Onde é que o isso? pobre vai se divertir? Onde é que o É, adolescente doutora, que pobre ambiente vai? ele vai- levar que os ambiente vistos Jogar raves. futebol. E as raves que são assim, com Jogar drogas, futebol, fazer anfetaminas, doutora, mas isso aí tem que ser combatido. A polícia não aborda dessa Tem forma. que combater, doutora, porque... Mas não que- é porque tá no Mas baile combater funk. não é matar um jovem. Não. Não é entrar Excessos eu também não batendo, concordo. matar a Exatamente. paulada. Mas hoje eu vi... Excesso tem que ser Um punido. animal. Exatamente. A polícia também não pode chegar lá com um buquê de rosa para cada um também, né, gente? Vamos ser coerentes. Mas também hoje não pode chegar com bomba de não, gás lacrimogêneo, eu vi com duas, eu cacetetes. vi duas cenas até eu vou falar, foi na Record. Duas cenas, uma delas eles encurralaram todos os jovens ali, dando-lhe pau, assim, covardemente. Absurdo. Aquela cena foi muito forte. São policiais despreparados. Despreparados, exatamente. Aí, mas também vi outro caso que as pessoas estavam largando bomba e rojão na polícia, a polícia também tem que se defender. Eu sou contra. O excesso eu sou super contra. Acredito. Mas só que ali, aquela cena que apareceu ali, os policiais ali batendo, aí eu até ouvi um comentário que as pessoas que morreram são pessoas que não conheciam a favela e não sabiam para onde correr. Eram jovens da favela. Não, os que morreram não eram de lá. Não eram. Eram, Tinha um que tinha 16 anos, já estava na universidade. não, aí Era a esperança da família, estava isso eu ouvi fazendo falar. administração Eles de estavam no empresas. lugar errado na hora na hora errada. errada, Mas, exatamente. Mas eram doutora pobres, Luísa, e pobres. eu estava Mas não ouvindo está escrito hoje, na testa que tu é pobre. eu estava ouvindo hoje Não o está Rui escrito Costa na testa Pimenta, que tu é pobre. e ele estava dizendo o seguinte, que um policial teria sido morto naquela localidade, e a gente sabe como é que acontece quando um policial é morto. Sim, Não é? sim, a polícia Que revida. daí a polícia vem, Vai lá e mata revida 5 ou 6 e pelo mata por conta o pra... que vier. Mas uma Aqui no coisa Rio Grande do que Sul, importa, não. doutora Luísa, Pode ser lá pra cima. Aqui, não. aqui, duvido que não Aqui seja não. Aqui assim. eu acho que também. Não, Eu não. também acho que acredito. A polícia do Rio Grande do Sul é Não, muito é qualificada. revida, mas Não, mas não é Doutora bem Luísa, assim. então, assim, Ela ó, mata quando é eu vou lhe necessário. dizer uma Não. coisa que eu presenciei Eu hoje. defendo a polícia do Rio Grande do Sul. Doutora Luísa, eu Eu acho presenciei que sim, hoje eu também, em né? frente ao escritório.
Passou um jovem negro de bicicleta, né, por mim, e o rapaz, então o senhor sabe que o prédio onde eu trabalho ao lado tem um posto de saúde. E o rapaz passou em frente ao posto de saúde. Veio uma viatura da polícia, né, veio devagar, parou, abordou o jovem sem descer da viatura, apontando um revólver para o jovem. Né, apontou o revólver para esse jovem. E daí o que ele fez? Mandou que levantasse a camiseta. E a senhora não fotografou a cena? Não estava com o meu celular, mas eu estava junto com o meu irmão. E nós, meu Deus, que pena nós não estarmos aqui com o celular em mãos, porque foi simplesmente assustadora a abordagem. O posto de saúde com muita gente ali na frente e o policial com a arma de lado apontando para esse rapaz. Falta um pouco de jovem qualificação. Negro, falta. De bicicleta, não é? Porque Pobre, ele já né? é pobre, bem provável que fosse pobre. Então, assim, ó, a nossa polícia, eu também acho que isso acontece. Eu quero deixar uma coisa assim, ó, que a gente tem que levar em consideração. Vidas negras também valem muito, gente. É impressionante. Mas ninguém está dizendo o contrário aqui, doutora. Não, mas eu estou dizendo, doutora Luiz, para a polícia isso é assustador. A polícia tem muito negro também. Negro para ser suspeito. A polícia tem muito componente negro Pois é. tanto na federal, e por incrível que estadual. pareça, o Bolsonaro foi solidário com essas famílias. O Bolsonaro foi solidário, normalmente ele não é. É porque ele já está em campanha, né? Tanto ele está em campanha, como ele tem medo que isso seja uma faísca que venha fazer com que aconteça Mas o que tem a ver o Sérgio Moro com essa situação toda? O excludente de licitude. O homem que está fazendo um bom trabalho, querendo botar corrupto na cadeia, mandando botar os condenados de segunda instância na cadeia, querendo corrigir aquela burrice, aquela falcatrua que o Supremo fez. E vocês estão contra isso? Completamente. Eu tenho a impressão que o Bolsonaro hoje está perdendo dividendos. Isso é casuísmo. É casuísmo. Não, doutora Luiz. Eu acho que o doutor Luiz por favor, doutora Merval. Pode falar. Não, por favor, fica à vontade. O Sérgio Moro, eu acho que ele hoje está perdendo dividendos eleitorais em continuar no governo. Porque ele sai, e eu vejo muito falar, ele se elegeria facilmente. Se elegeria para quê? Para presidente. E eu votaria. Hoje eu votaria nele. Já teria 2 votos aqui, ó. 50%. Mas 2 contra daria 50% igual, né? Tem os o Antônio indecisos. também não votaria. Tem os Mas só que indecisos. ele assim, ó, eu acho que o Sérgio Moro, ele tá bem intencionado, mas ele falha quando ele é tendencioso. Acho que o Lula já tá solto, não tá absolvido, mas tá na rua. Agora essa coisa Mas era o troféu que eles tinham na prisão do presidente Lula. Mas o pacote anticrime que ele quer fazer, eu acho que hoje não é para o Lula voltar. É para tirar aquela sensação de impunidade que o Ele se Brasil... reuniu com os congressistas, doutor Demerval, para alterar... É isso aí que ele quer. Já que cláusula pétrea não é possível de ser alterada, o que ele sugeriu, então, para os congressistas? Que fosse alterada, então, o artigo 102 e 105 da Constituição, se não me engano. Por quê? Porque daí não ia mexer em cláusula pétrea, mas o trânsito em julgado aconteceria em segunda instância. Exato. Por favor. Desde que o presidente Lula saiu, ele começou essa campanha. Doutora Márcia, não se preocupa porque o Lula, enquanto preso, ele tinha mais visibilidade do que solto. Verdade. Ele preso, tinha aquela aglomeração, tinha até um acampamento lá, né? Tinha um acampamento lá na frente. Todo dia eles felicitavam ele. Acabou o acampamento, o Lula tá quase que um anão. Parece que tá em lua de mel com a Janda. É a Janda, como era? É Janja. A Janja? De lua de mel, aproveitando a vida, né? Com dinheiro dos trouxas, com o dinheiro da rapinagem. Doutora Luiz, eu diria o seguinte, o presidente Lula na rua é realmente perigoso, por isso que o Moro precisa, né, mexer os pauzinhos com o objetivo de fazer com que o presidente Lula possa voltar. Mas ele não volta mais. Né? Assim eu espero, doutor Demerval, principalmente porque assim, ó, é restabelecer o Estado de Direito, é alguém que possa fazer o contraponto para esse governo ridículo que aí está, doutora Luiz. Doutora Márcia, o doutor Sérgio Moro, ele quer o bem do país. Ele quer acabar com essa impunidade de que tudo podia, né? E com a Lava Jato, se não fosse essa facada do Supremo, a coisa teria sido melhor ainda. A Lava Jato foi o começo de tudo, né? E eu espero que não pare aí. Eu espero que ela continue e que, não sei, teve um membro da Lava Jato que disse, eu acho que foi até um ministro, não sei quem, que a Lava Jato
vai até onde os bandidos conseguiram chegar. Então eu espero, ele está fazendo um trabalho... E vai mesmo, doutor Luiz, porque tem o doleiro, que eu não estou lembrando agora, que conversou isso e tem esse diálogo, e não foi, esse diálogo não foi vazado pela Vaza Jato, esse diálogo foi fruto de um grampo da Polícia Federal, né, dizendo que ele pagava propina para o Januário Paludo, que é assim, o chefe do grupo dos filhos de Januário, onde lá está Deltan Dallagnol. O doutor Luiz concorda com isso? Claro que sim. Mas por quê? Porque a Lava Jato não é foi desvirtuada. difícil de ver que a Lava Jato foi um projeto que começou muito bem, mas foi corrompido Vamos acabar com a Lava Jato, vamos deixar roubar a torta e a direito, e seja o que Deus quiser. É que não soltaram o Cunha ainda, né, Luiz? Não soltaram... Ele já pediu agora a soltura? Não, ele quer prisão domiciliar. Ele está com um tumor cerebral lá, e etc. Em seguida vai. Depois que o Supremo fez aquela bandalheira lá, para mim foi uma bandalheira. Bandalheira foi o que a RF4 fez agora, doutora Luiz, no dia 27. Doutora Márcia analisou exaustivamente a prova dos autos e disse, a Gabriela Hart puniu de forma muito benevolente. Bela sentença. Mais aumentou para 17. Ela foi condescendente com o presidente Lula. Vamos parar de falar mal do Lula? Não estou falando mal de Lula. Eu estou falando da realidade. Não estou falando mal do Lula. Estou falando da realidade. Está até alterado. O amor dele pelo Moro é algo que impressionante. Mas o doutor Luiz, ele está assim tenso desde o dia 7 de novembro. Eu gostaria que ele me defendesse como ele defende o Moro. Tá, quer passar para as perguntas? Outra coisa que nós temos aí, Antônio. Já está terminando. 10 minutos? Tá, então, acabou Moro, acabou carne. Vamos deixar para a semana que vem o resto. Vamos para as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos lá. Essa 3 aqui que a Santa Catarina pode responder. Terceira pergunta que o doutor Daniel vai responder. Lá em homenagem ao povo de Santa Catarina e o povo da bancada que representa o estado de Santa Catarina. Tem doutora 50% Luiz aqui. E o doutor Demerval. Não, e a doutora Márcia tem... Sou de Laguna. Catarinense. De nascimento e gaúcho por adoção. Coração, exatamente. A doutora Márcia é o pai de Santa Catarina, de Criciúma. Então carvão. As raízes estão tudo lá, né? Tudo lá. Gaúcho só nós dois, Antônio. Não, mas eu sou gaúcha também, doutora. Tu nasceu aqui. Eu nasci aqui. Telespectador informa que mora em Porto Alegre e possui casa em Balneário de Sombrio, Santa Catarina. Tendo emplacado seu veículo e feito seguro facultativo naquela cidade, pois tanto o IPVA quanto o seguro lá é mais barato. Pergunta se agiu corretamente e se corre algum risco por tal procedimento. Eu quero responder uma excelente pergunta. Mandar um abraço para nossos conterrâneos, porque eu também sou de Santa Catarina, sou de Sombrio. Esse aqui é Sombrio também, mesma cidade. Santa Catarina, exatamente. Eu sou de Santa Rosa do Sul. Será que não foi um parente que fez essa pergunta? Isso aí serve de alerta para o nosso governador aqui. As pessoas vão para lá emplacar por quê? Porque lá o imposto é mais barato. Respondendo a sua pergunta, espectador, não está correto, porque o senhor não mora lá. Mas é um subterfúgio que o senhor e muitas pessoas fazem para se proteger da ganância financeira que os estados hoje praticam. Então lá o IPVA é mais barato, os impostos são mais baratos. Então o que acontece? Não deveria, mas hoje a situação financeira está tão periclitante para todos nós que se é legal, não é. Mas as pessoas fazem. O senhor deve fazer aonde o senhor mora, mas as pessoas fazem isso aí. Tem um imóvel lá, fazem o que botam na documentação que moram lá e fazem. Se é correto, não é. Mas é legal. Eu teria uma resposta um pouco diferente. Eu concordo com 50% da resposta. Me parece que, pela legislação atual, se eu tenho uma propriedade imóvel na cidade, eu tenho o direito de emplacar o meu veículo lá, e isso é um procedimento legal. Né? E se o IPVA é mais barato, melhor ainda. Só ter o imóvel, não precisa nem morar. Não precisa nem morar. Eu tenho uma propriedade imóvel lá, eu tenho direito de emplacar o meu veículo lá, porque eu frequento aquela cidade com propriedade. O problema todo é a questão do seguro facultativo. Muita gente faz isso.
emplaca o veículo e faz o seguro lá naquela cidade. Me parece que esse procedimento ele corre um sério risco de o seguro negar o sinistro. Quando tiver que usar. Quando tiver que usar, porque acontece o seguinte, a seguradora, ela faz o cálculo do pagamento do prêmio, que tu paga pelo seguro, de acordo com o risco. Quem mora lá em Sombrio, o risco de ser assaltado, ter o carro roubado, é quase reduzidíssimo. Quem mora aqui em Porto Alegre, aqui, ó, é altíssimo. Então, um seguro feito de um automóvel, como se ele circulasse lá em Sombrio, se é 2.000 lá em Sombrio, aqui é 4, aqui é o dobro. Então aí a seguradora, ocorrendo um sinistro, ela tem investigadores para saber investigar o fato, que não, ele só emplacou lá e fez, mas ele transita com o veículo aqui. Tanto é que foi assaltado aqui e roubado o seu veículo aqui. Exatamente. Então aí me parece que emplacar o veículo lá é um procedimento correto. Agora, o seguro facultativo, aquele seguro contra terceiros, me parece que se ele fizer lá, ele corre o risco de ter sido negado o seguro Então, eu vou citar um exemplo prático. Eu comprei um veículo lá em Santa Catarina, lá a pessoa fez o seguro lá, pagou R$ 1.500. E eu transferi o carro para o Rio Grande do Sul e aqui eu paguei R$ 4.500 pelo seguro. Exatamente, aconteceu comigo também isso aí. Eu podia ter feito o emplacamento lá e deixar o seguro, mas não, de forma correta e para evitar esse tipo de problema. Eu comprei um lá em Aranaguá, Luiz, e lá orcei um seguro. Na condição, só que eu moro em Porto Alegre. Não, o valor é outro. Exatamente isso. Porque a seguradora, ela calcula o risco que ela vai correr segurando aquele veículo. Pois é, mas daí eu estou fazer uma pequena provocação para o senhor. É legal, mas não seria ético, afinal de contas, né, o nosso estado na situação que se encontra, o senhor não acha que todo mundo tem que se sacrificar um pouquinho? Não, mas acontece o seguinte, a seguradora vive, ela calcula o prêmio em função do... Não, o emplacamento é correto. Eu tenho um veículo mas lá... Mas não seria ético, nós temos que nos sacrificar pelo Estado, segundo o seu posicionamento. Não, só tem que sacrificar quem é burro. Se a lei me permite... Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Se a lei permite, se é legal eu emplacar lá... Aí se eu emplacar aqui, eu sou burro. Aí é diferente. Agora se eu... O senhor assim, todo mundo tem que apertar o cinto e se sacrificar um pouquinho. Então legal, a lei autoriza, permite. Mas pagar mais do que a lei cobra, aí é diferente. Se eu tenho direito de emplacar lá e pagar aquele imposto, por que eu vou pagar o imposto aqui? Para dar pro leitinho? Não, senhor. Claro, só se eu for burro. Não é o Estado, não. Situação aí não, quando dói no bolso. Não, estão distorcendo a... Então, a senhora tem casa lá em Arroio do... Não tem. Não tem mais, como é que não? É aqui na Magistério? É aqui, não é lá. A senhora pode emplacar, o imposto é tudo igual. Então, quem sabe, compra ali em Passo de Tosca, do lado de Tosca. Exatamente. Do lado de lá já é mais barato. Não, mas eu vou pelo senhor, Luiz, eu acho que a gente tem que se sacrificar pelo nosso Estado. Bom, tem que se sacrificar quando é necessário. Mas se a senhora tem direito, se eu tenho direito a alguma coisa, por que eu vou abrir mão daquele direito? Só se eu for burro, eu não sou. E não o dinheiro então, a gente precisa ganhar, né? Agora fazer o seguro, não. O meu carro está emplacado lá, mas eu circulo aqui. Eu vou lá todo fim de semana, mas o meu carro circula aqui no Rio Grande do Sul, que o risco é maior. E aí pago o seguro correto para não correr o risco de ter o seguro negado depois. Entendi. Mais uma perguntinha aí? Vamos ver se dá tempo. Telespectador não identificado pergunta: o que se configura como desapropriação indireta? E aí, doutora? Não, direta ou indireta? Indireta. Como indireta? Posso responder? Bem, existe a desapropriação direta e indireta. A desapropriação direta é aquela em que o poder público, o governante, ele entende que uma determinada área é de utilidade pública e ele entende por bem desapropriar aquela área e pagando justa indenização, como fala a lei, ao seu proprietário. Então, ele, quando faz a desapropriação direta, ele lança o decreto de desapropriação, dizendo que é de interesse público aquela área, entra com ação judicial, deposita o dinheiro que ele entende devido e pede para que o juiz lhe dê a reintegração de posse e a escritura do imóvel. O dono do imóvel pode questionar o valor. O Poder Judiciário, na ação de desapropriação direta, ele não pode questionar a conveniência e a oportunidade do ato.
porque cabe ao governante entender se é interessante ou não aquela... Agora, em relação à legalidade do procedimento, aí o judiciário pode intervir. Olha, o processo de desapropriação foi feito atropelando a lei. Aí o judiciário intervém e pode anular aquela desapropriação. Aí, em relação à desapropriação indireta, ela ocorre de forma como se fosse uma situação de fato. O poder público não desapropria, mas ele toma conta da área que é do particular. Como, por exemplo, eu tenho lá uma loja e tenho lá 4 metros de calçada, né, que eu deixo meus clientes estacionar. Aí o poder público vem lá e coloca lá umas floreiras e etc e tal, e impede que eu use o meu próprio imóvel da área da vida. Isso é o que se chama desapropriação indireta, que gera direito à indenização tanto quanto a desapropriação direta. E na direta, doutora Luísa, a avaliação do bem, ela é feita de que forma também? Não. Pela Secretaria da Fazenda, não. por exemplo? Quando é feita a direta, o Estado, ele via de regra, ele deposita o dinheiro da desapropriação com base no valor da avaliação dos tributos, lá da avaliação da Prefeitura. Se é a Prefeitura, o valor que está cadastrado no imóvel. Se é o Estado, o valor. Mas a parte questiona na contestação, aí o juiz nomeia um perito técnico, um engenheiro, que faz uma avaliação e diz quanto é que é o valor real de mercado. E aí, esse é o valor que vai ser pago referente à indenização pela desapropriação. Bem, pessoal, estava muito bom o debate aqui, fora alguns percalços assim. Eu agradeço a presença da doutora Demerval, doutora Ângela, doutora Márcia Plácido, né? E pedindo escusas se eu me excedi em algum ponto, mas isso faz parte do debate, né? Exatamente. O debate é mais importante que tudo. Está perdoado. Então, É no campo das ideias, como o senhor fala, né? A nossa divergência é só no campo das ideias, não é nada do lado pessoal. Então, dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e lhes peço que nos aguardem até o próximo programa. Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados? O Haiti não é